Pessoal, retomando aqui então nosso estudo sobre cadeia de custódia. Então vamos lá. Com relação aos centros de custódia, então, centro de custódia, ele tem centro de custódia geral, temporário ou permanente. Isso aqui, gente, generalidades a respeito da central de custódia, que é o local destinado à guarda dos vestígios. Então, existe um centro de custódia geral, depois vocês podem ler isso com calma, que vai receber e classificar o material para poder fazer a distribuição. Aí o centro de custódia temporária são os materiais já distribuídos para exame. Então, por exemplo, no laboratório de DNA, na seção de balística forense, vai haver então uma custódia temporária durante a realização do exame. E o centro de custódia permanente, que vai acondicionar o material já periciado, aguardando o seu destino. Então, se ele vai ser, como eu falei, as armas de fogo, elas seguem acompanhando o processo, elas são devolvidas. Ou se for um material que vai ser descartado, ele vai para descarte. Ou contraprova. Gente, aguardando destino, devolução ou descarte, ou contraprova. Contraprova é o quê? Aquele material que eu falei para vocês, que ele vai ser submetido a um novo exame. Então, se tiver necessidade de refazer o exame, isso é a contraprova, certo? Então, se você tiver que analisar uma questão sobre isso aqui, pelo nome, a gente já tem uma ideia. Só cuidado para não confundir geral e permanente. Então, o geral é quando chega no órgão pericial, antes de ser distribuído para os exames específicos complementares. Aí, o temporário é enquanto está sendo examinado e o permanente é o material já periciado. Beleza isso aqui? Pode ser alvo de questão também. Etapas da cadeia de custódia. Então, gente, voltando mais uma vez, como não tem legislação específica determinando os procedimentos relacionados à cadeia de custódia, essas etapas elas podem variar dependendo do tipo de material que você está lendo. Então, eu li uma questão que falava de outras etapas. Menos etapas, mais etapas, pode acontecer. Então, etapas gerais da cadeia de custódia. Reconhecimento, começa com o reconhecimento do vestígio ou da evidência. Então, esses conceitos aí vocês já têm que dominar. Fixação, coleta. Então, assim, fixação é o quê? É o dizer exatamente onde ele foi encontrado. Então, lembra do exemplo que eu dei do quarto? No quarto de casal da casa situada no endereço tal. Então, eu vou dizer exatamente. Então, foi no piso do quarto, próximo à cama que existia. Então, fixar é dizer exatamente onde ele estava. Aí, ele vai ser coletado, acondicionado de forma adequada. Então, mostrei. Dependendo do tipo de vestígio, está seco, está úmido, vai ser embalagem plástica, vai ser embalagem de papel, transportado até o órgão pericial. Lá ele vai ser recebido, vai ser classificado, né, vai ser processado, vai ser armazenado e, por último, né, descartado, se for o caso, ou devolvido. Então, essas são as etapas gerais da cadeia de custódia. Aí tem a fase externa, que compreende todos os passos entre a preservação do local de crime ou apreensões dos elementos de prova e chegada do vestígio ao órgão, né, pericial. E compreende preservação do local de crime, fase externa. Então, lá no local de crime, começa com a preservação do local de crime, busca do vestígio, reconhecimento, fixação, acabei de explicar o que é, coleta, condicionamento, transporte e recebimento, certo? A fase interna são as etapas entre a entrada do vestígio no órgão pericial, chegou no órgão pericial, até a sua devolução junto com o laudo, certo? E aí compreende recepção e conferência do vestígio no órgão pericial, classificação, guarda ou distribuição do vestígio, análise pericial propriamente dita, então, por exemplo, realização de exames complementares, a guarda e devolução do vestígio de prova, guarda de vestígios para contraperícia, né, a contraprova que eu falei para vocês, registro da cadeia de custódia. Então, a fase externa é antes de chegar no órgão pericial e a fase interna é dentro do órgão pericial. Lembrando que isso aqui pode variar um pouquinho de um material para o outro, de uma questão para outra. Então, você só tem que ver se não tem alguma coisa errada, porque isso aqui não está engessado. O manuseio do vestígio, né, na coleta do vestígio devem ser observados vários requisitos. Então, a realização da coleta do vestígio deve ser feita por profissionais de perícia criminal ou, excepcionalmente, na falta destes, pessoa investida de função pública. Então, às vezes não tem perito criminal, pode ser que
um policial militar ou um outro policial, né, um policial civil, colete esse material, excepcionalmente pode acontecer, certo? E que seja uma pessoa investida de função pública, tá? Realização com utilização de equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, lógico, né? Máscara, luva, touca, propé, para evitar a contaminação do vestígio e contaminação pessoal. Numeração inequívoca do vestígio de maneira a individualizá-lo, então é a fixação, né? Dizer onde ele estava exatamente. E aí, lógico que você não pode confundir o material que foi coletado em um quarto com o que foi coletado em outro quarto, por exemplo. Procedimentos relativos ao levantamento do local de crime. Então, ó, custódia do local, busca e fixação dos vestígios, coleta e acondicionamento dos vestígios, que a gente pode chamar de preparo, transporte e entrega, que é o encaminhamento, e a transferência da custódia do local de crime. Então, eu falei isso para vocês lá no primeiro bloco. Então, tem o responsável inicial e ele pode fazer a transferência da custódia desse local. Então, primeiro o policial militar, aí chegou a equipe de polícia civil, chegou a autoridade policial, ele transfere a custódia. Chegou a equipe de perícia criminal, aí a autoridade policial pode transferir a custódia para a equipe de perícia criminal, certo? Tudo isso devidamente registrado e documentado. Então, a custódia do local de crime, ela envolve vários atores, né, da segurança pública, várias pessoas, cada um com as suas atribuições. Então aqui a gente está vendo o perito que já chegou a um local de morte violenta, está aqui a vítima. Então a vítima está em uma construção, parece uma casa, né, tem um piso aqui. Então ela está em um cômodo de uma casa, a casa está situada num lote. Então, a gente já tem possibilidade de revisar, ó, local imediato, é aqui, esse cômodo onde está o sofá que a vítima foi encontrada. Então, o ponto de repouso da vítima é esse, então esse é o local imediato. A casa toda pode ser o local imediato e esse lote, por exemplo, pode também ter outros elementos. Então, assim, pode ser a casa ou pode ser o lote, o local imediato, depende da análise. E se tiver, como eu dei o exemplo anteriormente, um veículo em outro local que tem relação com esse fato, esse é um local relacionado. Aí o perito chegou aqui, ó, a fita zebrada, isolando, colocou as plaquinhas nos vestígios que são importantes. Isso aqui é o que? É a fixação dos vestígios. Então fez a fixação dos vestígios, então ele pode fazer um desenho esquemático? Pode, né, fazer tomadas fotográficas para instruir o laudo. Cuidado com isso. Aí vários órgãos periciais têm as maletas, né? Então você está estudando para ser perito, você vai ter uma maleta dessa aqui, vai ficar lá no seu órgão, né, pericial, e aí na maleta vai ter tudo que você precisa para trabalhar. Então embalagens diversas, potes, os EPIs básicos, então como eu falei, luva, touca, propé, aí aqui tem os pincéis para fazer o empoamento, né, se for o caso da coleta de impressões papilares em local. Então essa é uma maletona geral aqui de perito. Já falamos disso aqui no bloco anterior, com relação à coleta e acondicionamento dos vestígios. Então, pode ser uma embalagem plástica, pode ser uma embalagem de papel, pode ser uma caixa, depende do tipo de vestígio a ser coletado e transportado. Então, o importante é que essa embalagem ela tem que ser o quê? Adequada, tá? Então, o acondicionamento correto garante a integridade do vestígio. Aí a gente tem o recipiente primário, que é a embalagem interna, que fica em contato direto com a amostra. Então, ele tem que ser um material inerte, ele não pode reagir com a amostra. E a gente tem um recipiente que pode ser o recipiente secundário. Então, por exemplo, vamos supor que eu vou coletar vários projéteis em uma cena de crime. Então, tem um projétil em um quarto, tem 2 projéteis em outro quarto, tem 5 estojos lá do lado de fora. Então eu posso colocar cada elemento de munição em um envelope de papel, por exemplo. Vamos supor que choveu, esse material está úmido. Se eu colocar na embalagem plástica, pode oxidar, pode degradar, né, esse material. Então posso colocar cada um em uma embalagem plástica de papel e depois da secagem eu posso colocar todos esses envelopes de papel em uma embalagem plástica. Então esse vai ser meu recipiente secundário. E é interessante a gente colocar porque se eu coletei esses elementos de munição e vamos supor que eu coletei material biológico, aí eu coloco
os elementos de munição em uma embalagem plástica, o material biológico em outra embalagem plástica, para evitar a contaminação cruzada entre os vestígios, tá? Então isso vai ser caso a caso. Mas o recipiente primário, a título de informação, é a embalagem interna, é a que tem contato direto com o material. Então, ó, todos os vestígios coletados têm que ser registrados individualmente em formulário próprio, no qual deverão constar, no mínimo, as seguintes informações. Então, isso aqui tudo lá da nossa portaria 82. Então, ó, especificação do vestígio, quantidade, identificação numérica, né, individualizadora, local e data, né, local exato é a data da coleta. Aí o máximo de informações, o órgão, o nome, identificação funcional do agente, nome, identificação funcional do agente entregador e do destino. Então, como eu mostrei para vocês aqui, eu coletei, então vou colocar meu nome, minha matrícula, data, hora, local exato. Cheguei lá no meu órgão, para quem eu entregar, vai seguir o mesmo procedimento, e isso até o final. Então, é isso aqui que está, né, especificado aqui para vocês. Então, lacres, mostrei para vocês que existem lacres adesivos, lacres plásticos, numerados ou não. E o recipiente ele só pode ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e motivadamente por pessoas autorizadas. Se houver necessidade, por exemplo, de conferência do material, às vezes, antes do momento da realização do exame, esse material vai ser manipulado, vai ser aberto. Então, tem que ser explicado o motivo, tem que motivar a manipulação do material. E após cada rompimento de lacre, deve-se fazer constar na ficha de acompanhamento do vestígio o nome e matrícula do responsável, data, local e a finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado. Lembra que eu falei para vocês? Abre em outro lugar, coloca outro lacre e registra. O lacre rompido deve ser acondicionado no interior do novo recipiente. Então, vamos supor que eu tenho essa embalagem aqui, ela estava lacrada com esse lacre numerado, tá? Aí, o que acontece? Eu rasgou essa embalagem aqui, vou lacrar, aí o que eu posso fazer? Colocar em uma nova embalagem, se não for possível lacrar essa mesma, às vezes é uma embalagem pequena, e aí esse lacre, ele vai ficar dentro da nova embalagem. Para quê? Para o acompanhamento da cadeia de custódia. Então, os lacres, eles são descartados? Não. Presta atenção nisso, pode cair uma questão relacionada a isso. O lacre rompido, ele tem que ser acondicionado no interior do novo recipiente, certo? Então, já mostrei para vocês que existem embalagens que elas já têm um lacre acoplado nela. Então, esse aqui é um modelo da Polícia Federal, por exemplo, e não tem a necessidade do lacre numerado. Por quê? Porque já tem um código de barras aqui, gente. Então, isso aqui é o ideal. Se o órgão tem um leitor de código de barras, a gente já garante a rastreabilidade. Então, tem código de barras, tem aqui, ó, a embalagem ela se autolacra, código de barras e campo para preenchimento de todas as informações, tá? Formulário de cadeia de custódia, olha só. Aí tem aqui os detalhes todos, isso aqui já está preenchido. Então isso aqui no caso é um HD de notebook. Aí HD do notebook com 2 GB de capacidade, colocou a fabricante, o modelo, o número de série, data, hora, quem foi, né, a pessoa que copiou esses dados, ó, sobre a imagem dos dados. Que ferramenta ela usou. Aí aqui tem o número, né, o código hash, que garante a segurança desse vestígio aqui relacionado à informática. Então isso aqui já é um vestígio específico e já tem um procedimento específico. E o mais importante é continuar o preenchimento da cadeia de custódia. Então é uma cadeia, gente, são vários elos e cada agente que tem contato com esse vestígio, que manipula essa amostra, vai ser um novo elo da cadeia de custódia. Então o procedimento relacionado ao registro, o ideal é que ele seja informatizado ou através de protocolos manuais sem rasuras, lógico. Permitir o rastreamento do objeto e emissão de relatórios. Tem que permitir a consignação de sinais de violação. Então, esse lacre aqui, por exemplo, é o que eu falei para vocês. O lacre adesivo, ele permite a consignação de sinais de violação. Então, violou, tem como saber. E tem que fazer o quê? Registrar isso. Receber
e dar um tratamento adequado, receber tratamento de proteção que não permita alteração dos registros anteriormente efetuados, se for informatizado. Então, lógico que tem que ter dispositivos de segurança adequado para que esses dados não possam ser alterados. Então, as alterações por erro devem ser editadas e justificadas. E tudo isso, esse sistema informatizado, controlado, ele é importante por quê? Porque permite a realização de auditorias. Já falei para vocês o que é contraprova e é importante que os peritos especifiquem a metodologia utilizada nos exames para viabilizar esse novo exame, essa nova perícia. Então, a contraprova é o resultado da contraperícia. Então, faz uma nova perícia, que é chamada de contraperícia, e aí a gente tem a contraprova. E o que no laudo pode permitir essa contraperícia? Por exemplo, a especificação da metodologia. Então, se o perito fala que ele usou a câmera fotográfica, marca tal, modelo tal, com a lente tal, aí alguém pode avaliar essa fotografia. Falar, não, olha, nessa fotografia, essa imagem, ela não permite esse tipo de conclusão, esse tipo de extrapolação, até porque o alcance dessa lente é incompatível com a distância que o fotógrafo estava do objeto. Se eu não sei qual câmera foi utilizada, qual lente foi utilizada, como é que vai questionar essa informação? Então, é importante a especificação da metodologia para viabilizar a contraperícia. Outro exemplo, no caso do exame de confronto microbalístico, que é com o que eu trabalho atualmente. Então, tem que descrever, para a realização do exame de confronto microbalístico solicitado pela autoridade policial, a arma foi carregada com munição adequada e delas obtidos os indispensáveis projéteis padrões, utilizando como meio de coleta um tanque com água, e os projéteis padrões dos incriminados foram analisados no microscópio comparador da marca tal e, posteriormente, no microscópio eletrônico da marca tal. Então, se alguém for questionar minha metodologia, ele tem que saber exatamente que tipo de equipamento eu utilizei, certo? O transporte de vestígios, como eu falei para vocês, tem que acontecer de forma adequada. Então, olha só um exemplo, da importância disso. O IC de Alagoas recebeu, recentemente, viatura equipada para armazenar material biológico. Então, essa viatura, ela tem o quê? Como se fosse um refrigeradorzinho, porque às vezes o perito sai para atender uma ocorrência de manhã, ele volta no outro dia de manhã, uma ocorrência atrás da outra, às vezes as regionais são muito grandes, só tem uma equipe. Então, imagine, ele coletou um material biológico, isso vai ficar da viatura no sol, variação de umidade durante 24 horas. Então, é importantíssimo o acondicionamento adequado para transporte. Então, é isso aqui que tem nas viaturas mais adequadas, nem todas possuem, porque a realidade do nosso país ela é muito diversa, mas está aqui como se fosse um frigobar que está originalmente já acoplado na viatura para o acondicionamento dessas amostras. Então, procedimentos estritos ao órgão pericial: recepção e conferência dos elementos de prova, classificação, guarda e distribuição, análise pericial propriamente dita, a devolução dos elementos de prova e contraprova, e a demonstração da manutenção da cadeia de custódia. Então, gente, isso aqui é estrito ao órgão pericial. Por quê? Porque a gente está falando do caminho depois que já entrou em contato com os peritos. Então, o perito vai coletar, aí ele vai enviar para o órgão, então vai haver a recepção e conferência, classificação, a análise pericial propriamente dita no caso de exames complementares, e aí depois esse material vai ser devolvido ou descartado ou armazenado, como a gente já está discutindo. Então, disposições gerais da portaria 82, eu vou deixar aqui para vocês lerem, tá? Mas, presta atenção, após cada rompimento de lacre, deve-se fazer constar na ficha de acompanhamento vestígio nome e matrícula do responsável, data, local, finalidade, bem como as informações referentes ao novo lacre utilizado. Viu como vai ficando repetitivo? Então, depois que você entendeu o que é a cadeia de custódia, quais são as fases, e você entende que é um processo dinâmico, as coisas já vão ficando repetitivas. Aí, vou dar 2 exemplos para vocês não esquecerem mais da importância da cadeia de custódia, que são 2 casos super famosos. Quem tem aquele, não vou fazer propaganda, aquele esqueminha lá de assistir filme, então você tem internet, vai lá, assiste, tem um documentário
tem uma, assim, tem uma série e tem um documentário. A série que fala do O.J. Simpson é super legal, que fala exatamente da cadeia de custódia e mostra, assim, uma aula de cadeia de custódia. Assista aí. É People vs. O.J. Simpson. Procura que vocês vão ver onde tem essa série. E o O.J. Simpson, ele foi absolvido da acusação de ter matado a ex-mulher e um amigo dela que estava na casa dela. E ele foi absolvido por supostos erros na cadeia de custódia. Então isso aqui é uma cena muito famosa, né, dele experimentando, calçando uma luva. Gente, tinha material biológico dele e das vítimas nessa luva. Uma mão da luva estava na casa da vítima, a outra mão foi encontrada na casa dele, com sangue dele e com sangue da vítima, da Nicole, a ex-mulher dele, mãe dos filhos dele. Isso é uma prova importantíssima, né? Em qualquer investigação, ele realmente seria acusado, foi acusado, ficou preso. Só que encontraram fotos do perito manipulando o material sem luva, manipulando mais de uma amostra com a mesma luva, sem trocar a luva. Um dos vidros de sangue que foi coletado no local, ele, pela cadeia de custódia, ele não foi rastreado, é como se ele tivesse se perdido, sumido. Então, o que os advogados do O.J. alegaram? Que esse vidro de sangue, né, esse vidro que foi coletado e sumiu da Nicole, poderia ter sido transportado até a casa dele e manchado a luva que estava na casa dele. E essa luva não necessariamente é dele. E ele foi calçar essa luva e não serviu durante o julgamento. Então, ele foi, né, para o tribunal do júri e foi absolvido, porque as pessoas não conseguiram ter certeza diante de vários erros que foram apontados. Então, hoje em dia, vocês sabem, todo mundo com celular, com câmera, e a imprensa nos locais de crime. Então, tem muita foto, tem filmagem, e qualquer coisa que o perito fizer de forma inadequada vai ser questionado e alguém pode ser absolvido ou condenado, né? Um inocente pode ser condenado por erros na cadeia de custódia. Então assistam que vocês vão ver que é uma aula de cadeia de custódia. Um outro caso mais recente, da Amanda Knox. Então, ó, a Suprema Corte da Itália critica falhas em casos contra Amanda Knox. A americana e ex-namorados foram absolvidos em março por morte de amiga e o processo teve falhas impressionantes, diz o documento da Corte Italiana. Gente, tem imagens dos peritos realizando a perícia, né, uma moça foi vítima, ela dividiu apartamento com algumas colegas de faculdade, foi vítima de homicídio e existem imagens que mostram o feixe do sutiã dela. Então, no início da perícia, eles estão manipulando, tá branco, tá limpo. E depois eles vão manipulando outros materiais e acabam manipulando de novo esse feixe vai ficando cada vez mais sujo, mais encardido. No final, então, os advogados foram mostrando que esse feixe já estava com a cor diferente do início. E o exame que foi feito mostrou que tinha material genético de uma das meninas que morava com ela, que dividia apartamento com ela, e do namorado de uma das meninas que morava com ela, né, no feixe do sutiã da vítima. Então, por que tem DNA da colega e do namorado da colega? E eles disseram que essa prova não servia de nada porque eles chegaram a ser presos, mas eles foram absolvidos porque os peritos foram acusados de ter manipulado essas amostras sem trocar a luva e podem eles terem colocado material genético, já que a menina morava lá e o namorado dela frequentava a casa dela, no feixe do sutiã da vítima. Então, uma prova que seria importantíssima se não tivesse contaminado, ela teve que ser descartada. Então, 2 exemplos para vocês de erros na cadeia de custódia que levaram à absolvição de suspeitos. Para a gente fechar, vamos fazer uma questão boa, essa questão completa, dá para revisar um monte de coisa. E com isso a gente encerra essa parte aqui de cadeia de custódia. Com relação à cadeia de custódia, assinale a alternativa correta. A cadeia de custódia se inicia com os exames laboratoriais. Pensa aí. E termina com a apresentação destes ao tribunal. B. A cadeia de custódia é a garantia de total proteção aos elementos encontrados e que terão um caminho a percorrer, passando por manuseio de pessoas, análises, estudos, experimentações e demonstração ou apresentação até a elaboração do laudo.
Então, tá falando que é a garantia de total proteção aos elementos encontrados e que terão um caminho a percorrer até a elaboração do laudo. Falando que acaba com o laudo. Vamos ver. Cadeia de custódia pode ser conceituada como uma lista de todas as pessoas que estiveram de posse de um item de evidência. A documentação dos procedimentos de custódia não garante a responsabilização e a rastreabilidade da prova. Daí sua pequena importância. Entretanto, os procedimentos de custódia não devem se resumir a um documento. D. Ao conceito de cadeia de custódia também podem ser acrescentadas a responsabilização e a confiabilidade, quando se define o termo como um registro escrito e defensável de todos os indivíduos que mantiveram o controle sobre as evidências. Ou, letra E, a finalidade da cadeia de custódia é armazenar os objetos e bens apreendidos, a fim de se evitar que eles se estraguem pela ação do tempo. É só essa a finalidade? E aí, o que vocês marcam, gente? Então, vamos lá. A cadeia de custódia se inicia com os exames laboratoriais? Não, ela se inicia lá no local de crime ainda. Então, ela se inicia lá com o reconhecimento do vestígio, certo? E finaliza com a apresentação ao tribunal? Não necessariamente. Então, foi apresentado. Esse material ainda pode ser questionado, podem existir vários recursos. Então, só termina com o esgotamento do interesse do Estado pela ação. Falei isso para vocês lá no começo. Cadeia de custódia, a garantia de proteção total dos elementos encontrados terá um caminho a percorrer. Sim, mas é só até a elaboração do laudo pericial? Claro que não, gente. A elaboração do laudo, ela ainda é o começo da cadeia de custódia, porque esse laudo ainda vai ser apresentado, ele vai fazer parte do inquérito, depois ele pode fazer parte do processo criminal, caso seja instaurado, né, seja aberto um processo. Então tem o processo, depois tem todos os recursos, então a elaboração do laudo ainda está lá no começo da cadeia de custódia. A cadeia de custódia, a documentação dos procedimentos não garante a responsabilização e rastreabilidade da prova, daí sua pequena importância, totalmente errado. Importantíssima a documentação, garante a responsabilização sim. Lembra que eu falei para vocês que tem responsabilização até por alteração do estado das coisas no local de crime ainda? Então, por quebra da cadeia de custódia, tem responsabilização. E a rastreabilidade da prova, ela é importantíssima, certo? A letra D, totalmente correta. E a letra E, a finalidade da cadeia de custódia é armazenar os objetos? Não. Então, a cadeia de custódia, ela garante o quê? Documentação, rastreabilidade, integridade da prova. Então, resposta correta é a letra D. Então, pessoal, como eu falei para vocês, sobre cadeia de custódia, a gente não vai encontrar muitas questões, porque é um assunto específico, tá? Mas é um assunto importantíssimo. Com esses 3 blocos a gente finaliza. Então, eu acho que eu explorei praticamente tudo que pode cair sobre cadeia de custódia. A gente falou do que tem na legislação, então mostrei para vocês Código de Processo Penal, mostrei para vocês a portaria número 82, mostrei para vocês o procedimento operacional padrão da Secretaria Nacional de Segurança Pública, destrinchei a portaria 82, que ela é bem específica e fala bem de cadeia de custódia, mostrei os pontos, né? Então vamos lá, vamos estudar com malícia, com maldade, vê aí o que o examinador pode te pegar. Fizemos algumas questões mais recentes, revisem esse material, deem uma lida com calma, aqui tem que ser corrido mesmo, tá? Pra gente otimizar. Então escuta de novo essa aula, né? Se não puder ficar assistindo o vídeo, pelo menos coloca, escuta, vê se você absorveu esses peguinhas aí que podem cair na sua prova, refaça essas questões, agora sem o gabarito, guarda, faz aqui uma semana, faz aqui, né, 2 semanas, para absorver bem esse conteúdo. Então, estou à disposição de vocês. Qualquer dúvida, a gente continua em contato e vamos estudar. Aproveita aí, porque agora é a reta final.